mente até na substância, o que representa a última fase da decadência. Na Idade Média os problemas religiosos eram percebidos e vivos, os homens lutavam naquele terreno. Hoje tais problemas não interessam mais, o mundo voltou-lhes as costas, para tomar a sério os problemas da ciência, que é a única fonte que parece oferecer um resultado a satisfazer as exigências da mente moderna. Como ninguém agride um morto, assim as religiões saíram do terreno da luta, que é o terreno da vida. Quanto mais a mente se desenvolve, tanto mais o homem se torna exigente em querer conhecer as razões pelas quais ele tem de se conduzir de uma dada maneira, suportando os deveres e sacrifícios respectivos. Desponta então um espírito crítico e uma autonomia de juízo que não deixa mais aceitar cegamente as ideias que simplistas do passado, por sugestão ou princípio de autoridade. Aparece o hábito do controle analítico das coisas e ideias, pelo qual, se o indivíduo se apercebe que os ideais proclamados não correspondem à realidade dos fatos e às exigências da vida, então os repele. Quando, com a psicanálise, se começa a controlar a natureza subconsciente de tantos dos nossos secretos impulsos, onde está a raiz das nossas ações, aos quais no passado o homem inconscientemente obedecia como uma verdade absoluta, então não é mais fácil convencer e obter obediência. Os pilares da velha lógica não se sustentam mais, porque está mudando por evolução a forma mental humana. Mas, se neles se baseia o edifício dos princípios que dirigem a nossa conduta, eis que esta fica sem alicerces e o edifício todo ameaça cair. Então os que são intelectual e espiritualmente mais fortes começam a pensar com a sua cabeça, a dirigir-se por si mesmos, assumindo sinceramente perante Deus as suas responsabilidades. Eles são condenados como rebeldes por saírem das fileiras, o que é escândalo. Mas quem tem uma cabeça não pode deixar de usá-la para pensar, nem a pode cortar no suicídio espiritual, que é a renúncia ao conhecimento. Quanto mais evolução produz tal tipo de homem, tanto mais se torna contraproducente para as religiões o velho método absolutista. Concordar somente numa base de recíproca utilidade, que é o princípio da troca que vimos, não pode ser vantajoso, porque não é seguro para durar, nem sólido para construir. A evolução nunca para neste seu trabalho, lento, mas constante, de amadurecimento da forma mental humana. Chega-se assim a uma nova maneira de conceber, a orientar-se como uma nova psicologia, o que quer dizer a dirigir-se com uma ética e método de conduta diferente. O ser aprende então que, para além de todas as formas exteriores há uma realidade interior independente delas, representada pela existência da mente diretriz de tudo, Deus, que fixou o seu pensamento e a sua vontade de realização na sua lei. Deus está sim sempre presente, imanente em nosso universo, e, por essa sua presença, o ser existe mergulhado e fundido nele, que representa o princípio da própria existência, que tudo sustenta e anima. Trata-se de um Deus do qual ninguém pode sair, ao qual nada se pode esconder, um Deus vivo, ao nosso lado a toda hora, com a sua inteligência e atividade. Quanto mais o ser é evoluído, tanto mais ele se torna consciente dessa presença e vive em contato direto com Deus, fundindo-se na sua vontade e, ao invés da criatura egocêntrica e rebelde, torna-se fiel instrumento dele. Um fato assim tão fundamental orienta de maneira completamente diferente a vida, que se torna outra coisa. Então o ser se faz consciente do funcionamento orgânico do todo, dos princípios que o regem, da sua tarefa que lhe cabe realizar. Ele compreende a lógica do plano divino que tudo dirige e que a sua maior vantagem está em segui-lo. Profundamente convencido disto, ele julga a loucura o espírito de revolta do homem atual, e espontaneamente se coloca na ordem para obedecer à sabedoria da lei. Dessa nova maneira de conceber decorrem consequências importantes. Antes de tudo o ser atinge um conceito completamente diferente de Deus, da religião, da ética.
Ao princípio antropomórfico do sistema hierárquico se substitui o princípio superior do sistema de tipo unitário. Neste, a criatura não é mais um súdito sujeito à vontade de um rei, que se colocou em cima de uma hierarquia de dependentes, perante o qual o indivíduo não tem outro direito senão o de obedecer à lei que o rei quer e faz, transmitida por intermédio dos seus ministros, que o representam, mandando em nome dele. Há tal conceito completamente humano, que é a reprodução do que se encontra em nosso atual nível biológico, se substitui outro de um estado orgânico, conforme o qual a criatura é uma célula do todo, nele harmonicamente fundida, numa ordem superior que é a lei, que com justiça imparcial tudo dirige e domina. A posição natural do ser não é, então, a do rebelde que é levado a se revoltar pelo fato de que os seus interesses, como acontece na sociedade humana, não são os do chefe que manda só porque venceu por ser o mais forte. Neste caso, a posição natural do ser é pelo contrário a da espontânea obediência, porque esta é a condição da sua maior vantagem. É lógico que assim seja, porque o conteúdo de um plano evolutivo superior não pode ser senão de tipo unitário, como é o S, do qual aquele plano está mais próximo, e pelo fato de que o conteúdo de um plano evolutivo inferior, humano, não pode ser senão de tipo egocêntrico separatista, como é o As, do qual este plano está mais próximo. União, fusão, eis a psicologia de quem atingiu a forma mental superior, nos antípodas da psicologia egocêntrica, de oposição a tudo e a todos, que divide em vez de unificar. Trata-se de duas formas opostas, de pensamentos e de existência. De tudo isto decorre uma diferente forma de conceber e realizar as relações sociais. O indivíduo, então, não é mais um rival do seu semelhante, em luta contra ele, num regime de inimizade, guerra e atritos, mas é seu amigo, num regime de compreensão, paz e colaboração. Tudo isto representa uma grande mudança nas atuais condições da sociedade humana. Será a revolução que transformará um mundo de feras num mundo de seres conscientes e civilizados. Tudo isto é diferente da ética e religiões vigorantes. Não é diferente do que elas pregam e sustentam em teoria, mas do que a maioria faz na prática, pela natureza evoluída do homem atual e sua forma mental que não sabe sair do seu plano e concebe tudo antropomorficamente, reproduzindo o que ele vê acontecer na Terra. A culpa, então, não é das religiões, mas do homem ainda não evoluído, que não sabe pensar de outro modo. Para eles são necessárias as formas exteriores, os absolutismos dogmáticos, o espírito de grupo para condenar todos os que se encontram fora dele, a exclusividade da verdade, a coligação de interesses, um Deus atingível só através dos seus representantes materiais, bem visíveis e concretos, o terror do dano, inferno, e a cobiça da vantagem, paraíso, sem o que tudo cairia no abuso. Trata-se, então, de um método indispensável, dada a natureza humana, de um mal necessário, porque não se pode permitir liberdade às massas ignorantes que, não possuindo qualquer instinto de autodisciplina consciente, mas só a desordenada inconsciência dos impulsos egocêntricos individualistas, acabariam na anarquia. Se, porém, num nível superior a este, o ser atinge a consciência da lei e da presença de Deus, e nesta consciência ele encontra a autodisciplina que dirige a sua conduta, tudo o que é produto daquela necessidade prática de dominar os rebeldes com o medo da pena e o desejo do prêmio, como agora mencionávamos, tudo isto não é mais necessário e, porque não tem mais razão para existir, terá de desaparecer. Não há mais o que justifique tais métodos quando o ser conhece a sua posição no todo, e obedece a Deus com toda a liberdade, por convicção, sem precisar de ser constrangido, porque sabe que obedecer à lei representa a sua maior vantagem. Esse novo tipo de ética representa a maioridade das religiões, as da nova civilização do 3 milênio.
Poderão assim desaparecer por evolução os pontos fracos que vimos a respeito das religiões atuais. Numa religião clara e visível, positiva e racionalmente demonstrada, sem nuvens de mistério, não há mais lugar para enganos. Perante um Deus que a mente concebe verdadeiramente presente não só em teoria, não terá mais sentido desenvolver a arte das escapatórias. Quando não houver mais comando praticado com a psicologia de dono, não haverá mais razão para a revolta que nasce no coração da criatura. Para que então desobedecer a Deus, quando a mente entendeu que isto é absurdo e prejudicial? Porque rebelar-se quer dizer ferir-se com as suas próprias mãos. Quem não procura a sua vantagem e não quer fugir do seu dano, ninguém pode ir contra a sua própria vida. O problema é só um: o de chegar a compreender quanto contraproducente seja o atual método da conduta humana. Quando o homem entender a conveniência de ser honesto, ele seria louco se não fizesse o que mais lhe convém. Apesar de tudo, muitos quereriam ficar parados, descansando nas velhas posições do passado, poupando-se ao trabalho de progredir. Mas a evolução não os deixa em paz e irresistivelmente os impulsiona para a frente. O homem aos poucos irá se entendendo cada vez mais, até se aperceber quanto mais satisfatória seja uma conduta livre, a obediência espontânea, dirigida pelo conhecimento e a convicção, do que uma disciplina imposta à força, pelo terror da punição. A isto levará a evolução, o que significa afastamento do as e de suas características, e aproximação do esse, isto é, de Deus. É assim que ele se aproxima de nós e nós dele. E na sensação deslumbrante a percepção dessa presença. Que maravilha ir absorvendo a sua potência vital, observando o pensamento dela escrito na sua lei e ir lendo esse livro, onde estão os princípios que dirigem a vida de tudo o que existe. Ele representa a atmosfera dinâmica e conceptual que respiramos toda hora e lugar, que nos penetra e enche por dentro e circula por fora de nós. Que esplendor não ter que imaginar Deus afastado, longínquo nos céus, mas vivo entre nós, trabalhando ao nosso lado, ajudando-nos em nossa luta para evoluir, com o seu imenso poder, bondade e sabedoria. Não pode deixar assim de acabar por si mesmo o jogo interesseiro para nos assegurar a vida futura, quando sabemos que ela automaticamente está garantida para quem mereceu, conforme a justiça quer, e que, qualquer que seja a nossa astúcia, nada podemos obter se não for merecido. A massa dos fiéis, porém, de hoje não gosta e não aceita tal verdade, porque não sabe renunciar à bonita miragem que satisfaz os seus instintos, isto é, que seja possível realizar o sonho de receber sem pagar, de obter sem merecer. Neste nível prevalece o princípio de forca e da astúcia. No outro nível superior domina o princípio da justiça. Nestes dois níveis biológicos a vida se defende com armas diferentes. As primeiras são de tipo inferior, mais próximo do as, representam por isso um método evoluído, de superfície, com uma vitória mais imediata, mas temporária, destinada a acabar na falência, porque baseada no engano e não no merecimento. Neste caso se trata de um edifício que tem de cair porque desequilibrado e por não ter os seus alicerces nos princípios da lei. As armas que defendem a vida no outro nível biológico são de tipo superior, mais próximo do S, e representam por isso um método evoluído, que trabalha na profundeza, com uma vitória a longo prazo, mas estável, que não acaba na falência, porque é baseada na verdade e no merecimento. Neste caso se trata de um edifício que não cai, porque equilibrado, e por ter os seus alicerces nos princípios da lei. Chegando a esse superior plano de evolução, mudam as relações entre o ser e Deus. Nada mais de arbítrio irresponsável, pelo direito do mais forte. Tal conceito não pode existir senão na forma mental humana, relativa ao nível deste para as finalidades do seu mundo. Chegou a hora de aplicar a psicanálise a este e outros conceitos que dominam nas religiões, para ver de que impulsos do subconsciente eles nasceram.
É absurdo que mais no alto domine a mesma desordem e espírito de prepotência que reina no nível humano. Direitos e deveres existem para todos, escritos na lei. Deus é o primeiro que dá o bom exemplo de obediência a ela. Se imaginarmos Deus igual a um chefe humano que pode fazer tudo com o seu arbítrio, então o ser será por isso autorizado a agir de igual forma, terá o direito de fazer perante Deus, como de fato acontece, o que fazem os súditos humanos, isto é, procurar evadir-se da lei do mais forte, com engano. É lógico que em dois níveis biológicos diferentes, diversos seja o conceito de Deus. No nível superior tem de desaparecer a concepção antropomórfica do arbítrio descontrolado, absurda porque nela reina uma ordem preconcebida e perfeita. Isto não ofende a liberdade de Deus, porque não é escravo quem obedece à sua própria vontade. A primeira concepção se baseia no princípio da força do patrão. De um lado, o que em nosso mundo constitui o seu direito, este fato, por outro lado, gera correspondente reação representada pela astúcia da criatura, que exprime o seu equivalente direito, pelo mesmo direito que todos têm à vida. O segunda concepção não se baseia naquele princípio de antagonismos e rivalidades, pelo qual é o mais fraco quem tem de obedecer ao mais forte, não mais num princípio de luta, mas de equilíbrio estável e de justiça, representado pela reciprocidade dos direitos e deveres. Então temos ordem perfeita para ambos os termos do binômio, Deus e ser. O conceito de arbítrio está ligado ao de ignorância, tentativa, escolha entre opostos, dualismos, egocentrismo individualista, desordem, imperfeição, o que não é concebível na perfeição de Deus. Então o ser sabe com clareza o que ele tem de fazer, e que pode contar com certeza com a lei, que lhe permite calcular os efeitos das suas ações. A palavra obediência toma outro significado neste nível superior. Nos planos inferiores o egocentrismo individualista divide, e obediência quer dizer escravidão perante uma vontade inimiga. Nos planos superiores obediência quer dizer que o ser deve concordar e harmonizar-se com os princípios que regem a sua própria vida para sua maior vantagem. Mas ser constrangido é obedecer para realizar o seu bem, não é obedecer, mas é realizar em cheio sua própria vontade. A diferença entre os dois níveis é esta, que nos planos inferiores prevalece o antagonismo que divide os seres entre si contra Deus, de modo que obediência é uma opressão antivital, enquanto nos planos superiores tudo isto desaparece numa unidade que funde os seres entre si com Deus, numa só vontade dirigida para a mesma finalidade de bem, o que transforma a obediência em elemento vital. Então neste caso obediência não significa, como acontece com os patrões terrenos, que Deus esmaga a criatura sua escrava, mas que ele ajuda, dignifica e respeita nela a si próprio, todos juntos colaborando para o bem e a felicidade da criatura. Antes de ter o dever de obedecer, o ser tem o direito de saber, em proporção ao seu merecimento, desenvolvendo com o seu esforço a sua capacidade de entendimento. E Deus quer que o desenvolvamos cada vez mais, para sempre melhor entender. Ai de quem adormece por preguiça na fé cega, sustentando que tudo já foi resolvido e é conhecido. A obediência será tanto mais perfeita, quanto mais perfeito for o conhecimento. Quanto mais este se desenvolve, tanto mais o ser entende que é sua vantagem obedecer, fundindo a sua vontade com a Deus, que quer só o bem da criatura. Isto pode se realizar pelo fato de que, subindo, desaparecem os egocentrismos separatistas dos rebeldes, para se coordenarem e organizarem dentro do único egocentrismo de Deus. Então, o maior desejo e satisfação é fazer a vontade do Pai, com a qual a nossa se tornou uma só vontade, porque aquela vontade quer o que nós mais desejamos, isto é, a nossa felicidade. Neste nível não tem mais sentido, nem há mais lugar para os métodos praticados no nível atual, baseados na ideia da vingança, no terror da pena, nas astúcias para escapar à lei.
O ser pode finalmente movimentar-se com conhecimento num regime de lógica e clareza, que lhe garante os resultados. Ele se encontra finalmente perante um Deus sobretudo inteligente, que não condena como culpa desejo de conhecimento, admite perguntas inteligentes que responde para quem tem ouvidos. O ser sabe que tem os seus direitos e quais são, porque Deus tudo escreveu na sua lei, sabe que Deus não é um patrão despótico e caprichoso, mas que pode contar com ele, porque ele honestamente mantém a sua palavra. Quando o ser se torna um justo, não tem mais nada a esconder de Deus, não tem medo dele, mas nele confia. Deus, então, não é mais um inimigo a temer, como os rebeldes acham que seja, mas é um amigo que vem ao nosso encontro para nos ajudar. O ser sabe, então, que quem obedece a Deus, em nome da sua própria justiça, pode reclamar perante Deus que justiça seja feita, porque ninguém mais do que Deus pode exigir que seja respeitada a ordem que Ele próprio estabeleceu. Então cada um, que tenha verdadeiramente cumprido todo o seu dever e tenha consciência limpa pode dizer, Senhor, em nome da Tua própria justiça, que com todas as minhas forças procurei realizar, defende-me para eu obter justiça neste mundo de injustiças. O que mais ofenderia Deus seria que, para quem o mereceu, essa justiça não fosse realizada e no lugar da lei, que é a voz do esse, prevalecesse a vontade do rebelde, que representa a voz do as. O ser pode pecar rebelando-se à vontade de Deus, mas como pode Deus pecar, rebelando-se à sua própria vontade? E como pode ser culpa reclamar perante Deus que seja realizada a sua lei, isto é, que seja feita a sua vontade? 2. Evolução da ética. O problema da ética é fundamental no fenômeno evolutivo, que é o maior do universo. Daí sua extraordinária importância. É fundamental porque a ética representa a norma que dirige a nossa evolução, ensinando-nos o caminho que nos leva à salvação. Contém a regra de vida que, praticada, leva o ser cada vez mais a aproximar-se do seu estado perfeito de origem, no qual ele se encontrava no S, antes da queda. A importância da ética é fundamental, porque ela está conexa com a lei, da qual representa a expressão direta, pelo fato de que enuncia o pensamento e manifesta sua vontade a respeito da conduta do homem, mas dentro dos limites que ele pode entender e praticar em relação à sua posição ao longo da escala evolutiva. É por isso que encontramos éticas relativas e progressivas, como é relativa e progressiva a toda a verdade conquistada pelo ser na sua subida, em proporção ao conhecimento da lei por ele atingido, só em função do qual a ética relativa pode ser entendida e praticada. Seria por isso interessante fazer um estudo da contínua transformação evolutiva das verdades declaradas absolutas pelas religiões. Temos de lembrar que, em qualquer tempo ou lugar, cada fenômeno e o próprio existir não pode ser entendido senão como um verazer, e o ser não pode ser colocado senão dentro desse universal transformismo evolutivo, não podendo viver senão em função dele. É por isso que a cada nível biológico corresponde a sua ética relativa, moral de conduta, que, porém, se transforma, logo que o ser sobe a um nível de evolução mais adiantado. Eis como nasce e se justifica o conceito, que agora desenvolveremos, de uma ética atual, inferior, que chamamos do evoluído, e de uma ética futura, mais adiantada, que chamamos do evoluído. Vemo-las existir ambas em nossa humanidade, em luta entre si, a ética da teoria e a da prática, a do Evangelho, que quer instaurar na terra o reino de Deus, e a que fica no mundo, feita de cobiça e destruição. Mas só com esses conceitos se pode explicar a convivência de duas éticas em contradição, uma contra a outra, isto porque a humanidade atual se encontra numa fase de transição evolutiva que vai de um plano biológico para outro, de modo que em nosso mundo podemos, hoje, ver coexistir a velha ética do animal ainda não extinta, ao lado da nova super-humana que cada vez mais vai se afirmando.
Podemos assim entender esse fenômeno como a luta que se verifica entre a luz e as trevas na alvorada, ambas existindo no mesmo tempo e lugar. É por isso que enfrentamos aqui o problema da ética nesta forma dupla, porque é nesta que a encontramos em nosso mundo. Qual é então a diferença entre as duas éticas? Tomamos como pontos de referência os máximos do universo, o S e o As. Os que nos permite julgar uma ética, o que nos oferece a unidade de medida do seu valor, é a sua posição ao longo da escala da evolução. A ética do involuído é mais próxima do As, e das suas qualidades, afastado, pois, do S e das qualidades deste. Também a ética do evoluído é mais afastada do As e das suas qualidades, próxima, portanto, do S e das qualidades deste. As primeiras, como já vimos, são do tipo negativo, com todas as consequências que dele derivam. As segundas são do tipo positivo, com os mesmos resultados. Tais éticas representam a sabedoria que o ser com seu esforço conquistou no caminho da sua evolução, que o leva para a salvação, com o regresso ao S. Sabedoria diferente conforme o plano de vida atingido. Sabedoria que é o resultado de experimentações realizadas e lições aprendidas através do sofrimento, por meio de progressivas tentativas de cada vez maiores aproximações, como conhecimento e atuação em obediência à lei, até chegar à perfeita coincidência com ela no S. É assim que quanto mais o ser sobe, tanto mais a sua ética é perfeita, porque tanto mais concorda e coincide com a lei. A ética completa e perfeita é a que se encontra a centímetros toda a sua pureza no S. Eis então que o fenômeno da ética, como todos os fenômenos, está sujeito ao processo evolutivo. Mas por que e como acontece isto? Como já explicamos em nosso livro Sistema, no estado orgânico originário, o do S, cada ser estava fechado entre limites estabelecidos de conhecimento, em relação à função que, no organismo do todo, lhe pertencia a realizar. A revolta consistiu na tentativa de sair e subir acima desses limites, como aconteceria se uma célula de tecido muscular quisesse tornar-se célula de tecido mais nobre, qual a nervosa ou a cerebral. O ser deslocar-se de sua posição, estabelecida por Deus, significa rebelião com o objetivo de destruir a ordem universal. Mas tal ordem havia sido escrita e fixada por Deus na sua lei, sem possibilidade de destruição, acima de qualquer tentativa de desordem. Aconteceu assim que a desordem ficou fechada dentro da ordem, foi limitada e disciplinada pela lei, acabou por fim canalizada num caminho bem estabelecido, isto é, o da involução e evolução. O resultado da revolta foi, então, que o ser emborcou não a lei e a ordem, para serem substituídas, mas emborcou-se a si próprio, semeando para si somente a desordem dentro da ordem, que no seu conjunto permaneceu inviolável e inviolada. Ao invés de quebrada, pelo contrário, a lei ficou firme e reagiu. O resultado foi, então, o contrário do previsto, isto é, que a revolta caiu toda em cima do rebelde. Vemos assim vigorar o princípio pelo qual, se a causa gera o efeito, este tem de voltar a ela, que é o seu ponto de partida. É por esse princípio que podemos afirmar que quem faz o bem, como o mal, a si próprio o faz. É por isso que o caso mencionado nos últimos capítulos de nosso livro, que é de salvação, desenvolveu-se depois nos fatos, exatamente conforme a teoria ali enunciada. E o agressor ficou preso dentro da sua própria rede, porque todo o mal que tinha lançado, por força da lei, voltou contra ele. Foi assim que, na grande revolta dos espíritos, à procura de expansão contra os equilíbrios da lei, seguiu-se uma correspondente contração. A saída fora dos limites correspondeu a uma compressão dentro dos limites. Foi assim que a pretensão de uma sabedoria fora da medida estabelecida, seguiu-se a ignorância. Mas eis que esta tem de voltar ao seu ponto de partida, que foi a sabedoria, assim como o período de afastamento do S, ou descida involutiva,
tem de ser contrabalançado por um correspondente inverso período de aproximação do S, ou subida evolutiva redentora. Foi assim que, pelo fato de buscar uma demasiada sabedoria, o ser automaticamente se condenou à ignorância, por esta qualidade do as, da qual derivam todos os males, porque não saber quer dizer errar, o ser se condenou à dor, que é consequência do erro, dor que depois, por sua vez, no período evolutivo, representa, na técnica da redenção, o meio que leva à salvação. Todo esse processo estava já potencialmente contido na lei, logo que pela sua livre vontade o ser quis movimentá-lo, ele automática e irresistivelmente desenvolveu-se como uma desintegração atômica em cadeia. Aconteceu assim que, chegado ao ponto final da involução, isto é, ao as, que representa a plenitude da realização do plano da revolta, o ser, em vez de se encontrar no estado desejado de máxima sabedoria e felicidade, se encontrou na condição de máxima ignorância e sofrimento. O plano, como é lógico, porque de outro modo não podia acontecer, tinha fracassado, emburcando-se na insatisfação, mal saudável, porém, porque representa o remédio da doença, a automática correção do erro da revolta, porque é o tormento da insatisfação que mais impulsiona, por um irresistível e instintivo almejo de libertação da dor, para o progresso no caminho da evolução. Ocorre que, se o período da descida involutiva foi o da criação da dor, o da subida evolutiva representa o período da destruição da dor. Se o primeiro foi o da destruição da sabedoria e criação da ignorância, o segundo é da reconstrução da sabedoria e da destruição da ignorância. Isto quer dizer endireitar na obediência à desobediência, em que ela se havia emburcado com a revolta. É assim que se realiza todo o ciclo de ida e volta, por esses momentos sucessivos, consequência um do outro. Ponto de partida, sabedoria e felicidade no S. 2. Revolta do ser. 3. Sua ignorância. 4. Seus erros, sofrimentos máximos na plenitude do as. Acaba que o caminho da descida inicia-se o oposto, da subida. Ponto de partida dele, ignorância e sofrimento no as. 2. Eliminação do erro pela escola da dor. 3. Eliminação da ignorância e reconstrução da sabedoria. 4. Pela sabedoria regresso à obediência na ordem. 5. Ponto de chegada final de todo o processo ao seu ponto de partida. Sabedoria e felicidade no S. Tivemos de voltar aqui a este assunto, já tratado em outros dos nossos livros, para explicar o significado profundo da ética, entendida qual norma relativa e progressiva que, por diferentes e cada vez maiores aproximações da lei, dirige o ser ao estado perfeito que ela representa, final de todo o caminho. Vemos assim que, por esse processo, o ser está constrangido a conquistar de novo a sabedoria perdida, porque é atormentado pela dor que o impulsiona a procurar libertar-se dela e isto por tentativas como só pode fazer um ignorante das leis da vida. Isto quer dizer, ter de descobrir com o seu esforço éticas cada vez mais adiantadas e próximas da verdade que contém a felicidade, e cada vez mais afastadas do erro, que representa a dor. O ser deve realizar essa conquista, essa nova descoberta da verdade, à sua custa. Foi o ser que com a sua liberdade escolheu o caminho da descida e quis gerar a sua dor. E ele que agora pertence o trabalho de percorrer o caminho oposto e se remir da sua dor. A lei não pode ser protecionista, o ser se colocou contra ela, e ele próprio se expulsou do seu ambiente originário de forças positivas favoráveis. De fato, o ser lançou-se num mundo de forças negativas inimigas, que agora desapiedadamente o perseguem e o perseguirão até que ele, pelo muito sofrer, aprenda e evolua, pagando a sua dívida perante a lei e libertando-se dessa condenação. O ser tem de se reconstruir na sua sabedoria, sem, porém, possuir o conhecimento do caminho certo, mas tem o de descobri-lo por tentativas, o que quer dizer sofrendo as consequências dolorosas de cada erro.
O ser tem de descobrir onde está a porta para sair do cárcere dos seus sofrimentos, e isto por tentativas infindas, tateando as paredes como um cego e batendo contra elas a sua cabeça até aprender de novo todo o conteúdo da lei. O ser pela sua ignorância tem de experimentar todas as dores que se seguem a seus erros até ter aprendido toda a lição da lei, regra por regra, letra por letra. Falamos tudo isto para mostrar que o valor da ética está exatamente no conteúdo das normas de conduta que, em relação ao nível evolutivo que o ser atingiu, cumprem a função de iluminá-lo e dirigi-lo nas suas tentativas, para que ele, cometendo cada vez menos erros, possa cada vez mais libertar-se dos sofrimentos que deles decorrem. Por outras palavras, a ética representa o guia que nos orienta e dirige no caminho da evolução, o que nos leva para a salvação e a felicidade. Eis o significado da ética. Deixemos agora as teorias gerais que nos explicam as razões de tais fenômenos, e observemos mais de perto as suas consequências, tal como nós encontramos em nossa vida prática. Agora podemos saber o que é o moral ou imoral, quando e por que uma coisa é lícita ou ilícita. O ponto de referência da ética, a unidade de medida do valor positivo ou negativo das nossas ações, é a lei de Deus. Tudo que está dentro das suas regras é bom e ilícito. Tudo que está fora das suas regras é mau e ilícito. É moral tudo que leva para o S, imoral tudo que pertence ao AS. É moral tudo o que, pela obediência à lei, pertencendo à positividade, constrói. É imoral tudo o que, pela desobediência à lei, pertencendo à negatividade, destrói. No S não existe o imoral, mas tudo é moral, positivo, conforme a lei. No AS não existe o moral, mas tudo é imoral, negativo, contra a lei. Foi pela cisão devido à queda que nasceu o dualismo dos opostos, moral e imoral, o conceito de anti-lei, que no S não existe. Nele tudo é moral. Quanto mais uma ética é evoluída, tanto mais ela é moral, no sentido de que se aproxima da moral perfeita do S, e quanto mais uma ética é evoluída, tanto mais ela é imoral, no sentido de que se afasta da moral e se aproxima da sua negação completa no AS. Isto quer dizer que quanto mais uma ética é evoluída, tanto mais as suas normas se afastam da animalidade para a espiritualidade, das qualidades do AS para as do S. E quanto mais uma ética é evoluída, tanto mais ela obedece aos imperativos dos instintos inferiores gravados no subconsciente, como muitas vezes acontece em nossa humanidade, instintos que representam o passado, isto é, o período em que no ser mais prevaleciam as qualidades do AS. Eis então que, como cada ser pertence a um plano ou outro de evolução, assim ele possui uma ética diferente. No plano humano também as éticas não são todas iguais, mas dependem da forma mental no indivíduo, da sua maneira de conceber a vida conforme o seu nível biológico. Falamos da moral da qual o ser está convencido, a que corresponde aos seus instintos e impulsos espontâneos, a que de fato ele vive, a moral que na realidade se pratica, e não a moral oficialmente proclamada, muitas vezes professada só para melhor esconder a verdadeira conduta, bem diferente. Não nos interessam as aparências feitas para enganar, mas só o que atrás delas existe na realidade. Então, como em nosso mundo o nível biológico oscila do plano do involuído ao do evoluído, assim a ética relativa vai de um extremo de tipo evoluído a outro de tipo evoluído. Ela vai da fera ao santo, do nível do subdesenvolvido, selvagem, feroz, ao nível do super-homem, civilizado, evangélico. A maioria se equilibra no meio destes dois extremos, com uma moral ambígua, que pretende ser do segundo tipo, conquanto muitas vezes na substância é do primeiro. Moral anfíbia, de adaptações entre o superior e o inferior, ética de transformação em que coexistem as normas de conduta de dois níveis de vida, as do inferior convertendo-se nas do superior, o qual se vai conquistando por lentas aproximações evolutivas. Com essa ética, que representa a sua posição biológica, a sociedade humana,
Pelo direito do mais forte, que a maioria possui, condena e expulsa dos seus seios que por defeito pertencem aos planos de vida inferiores e os que por excesso pertencem aos superiores ao seu. Os primeiros são afastados como delinquentes, os segundos são perseguidos como idealistas, utopistas, ou fracos e ineptos. Tais julgamentos dependem da forma mental do juiz, da sua posição ao longo da escala evolutiva. Assim, se o nosso mundo julga como imoral e condena tudo que se encontra abaixo do seu nível biológico, assim os evoluídos que pertencem a um plano de vida mais adiantado, julgam imoral a nossa sociedade e condenam a sua maneira de pensar e agir, como esta condena dos primitivos ainda não civilizados. É assim que podemos entender o que está acontecendo em nosso mundo, chegando agora às últimas consequências das teorias já desenvolvidas, sobretudo a da queda, sem a qual não poderíamos ter conhecido a primeira origem desta realidade que vemos vigorar na prática, nem ter entendido o seu significado e finalidade. O conteúdo desta realidade, que salta à vista logo que o indivíduo sai acima do nível evolutivo da maioria, é o choque entre a ética do involuído e a do evoluído. A primeira é a do passado, que não quer morrer, mas que tem de morrer. A segunda é a do futuro, a qual a outra resiste, mas que tem de vencer. Por isso mesmo o tema interessa, porque se trata da nossa regra de vida de amanhã. Para o evoluído, que caiu no separatismo do as, o ponto de referência não é o organismo do todo, em função do único centro para todos, Deus, mas é só um centro particular constituído pelo seu eu. Então a sua moral, a medida do bem e do mal, é representada pelo seu próprio interesse. O bem para ele é o que é útil para si, o mal é o que constitui o seu dano. Por isso a lei, para ser entendida e obedecida, tem de usar o método do prêmio ou da pena. Não é mais Deus que faz a lei universal, mas é o indivíduo que faz, para si, a sua lei particular. Assim a unidade da ordem universal estabelecida pela lei de Deus, pulverizou-se no caos de tantas leis particulares para cada indivíduo, ligadas entre si apenas no negativo, isto é, por rivalidades na luta infernal que vemos em nosso mundo. Mas tal estado de atrito e destruição recíproca quer dizer fraqueza, enquanto a união, isto é, o estado orgânico do S, faz a força, porque a evolução, conduzindo a ele, devolve ao ser o seu poder originário, que foi sua qualidade no S. Ora, isto é vantagem então, para gozar dela, o ser sente-se impulsionado a abandonar o separatismo do As, para se fundir com os outros seres na unidade do S, e assim automaticamente é constrangido a evoluir. Baseando-se nestas premissas, ocorre que o problema da vida é concebido e resolvido de maneira completamente diferente, conforme o indivíduo pertence ao tipo evoluído ou evoluído. Iremos agora observando o que vai acontecendo em nosso mundo a este respeito. A nossa organização social se baseia no princípio da autoridade, que representa o cume da pirâmide. A autoridade foi exercida até há pouco tempo em nome de Deus, por quem se autonomeava seu ministro. Isto deveria ter significado que a função da autoridade era de aplicar na Terra os princípios de uma ética superior à do plano humano, corrigindo a força com a justiça, a mentira com a verdade, a traição com a honestidade, etc., e dessa maneira ensinando, educando, para levantar o ser do nível biológico de evoluído ao de evoluído. Só neste sentido a autoridade podia descer de Deus e ser praticada em nome dele. E nisto os povos de boa fé acreditaram por muito tempo. Eis, porém, que um belo dia sua inteligência, aguçada pelo sofrimento, chegou a perceber-se que a ética praticada pelos dominadores era a mesma que a dos súditos, a do seu próprio interesse, que todos lutavam no mesmo plano, pelas mesmas razões e com os mesmos métodos, e que os chefes mandavam, não por direito divino ou por superioridade moral, mas pelo direito do mais forte, do vencedor. O problema da autoridade é importante, porque se trata de escolher quem manda e quem deve obedecer.
Então ele foi resolvido de outra maneira. Ninguém pensa hoje que um presidente da República tenha de ser tal só porque foi consagrado por Deus por intermédio dos chefes das religiões. Caída então a lenda do poder dos reis por direito divino, esse poder que ficou sem a base teórica que o justificava, foi substituído, numa concepção realista, por outro, o da maioria, o das massas humanas e, com mais sinceridade, o direito dos seus interesses. Que uso fizeram do poder o rei, a aristocracia e o clero antes da Revolução Francesa? Eles traíram a missão que por direito divino pertence às classes dominantes, que é a de dirigir a marcha evolutiva do povo que, só por esse motivo, lhes está sujeito. Foi assim que pelo mesmo direito divino, que elas sustentavam como base do seu poder, esse poder lhes foi retirado pela vida. Porque é um princípio da lei de Deus que quem faz mau uso de uma posição de vantagem, não o uso que deveria fazer, não utilizando para a finalidade pela qual ela é concedida, isto é, para ajudar os outros a subir, mas só para os explorar em seu interesse egoísta. Então é princípio da lei que quem assim procede perca aquela posição de vantagem e retroceda do plano de vida mais adiantado, no qual não se mostrou digno de permanecer, ao plano de vida inferior, do qual, com a sua forma mental atrasada, deu prova de ser cidadão. A lei exige que o indivíduo possua e pratique a ética do nível evolutivo ao qual pretende pertencer cumprindo os respectivos deveres. Não é possível ficar em posições sociais não merecidas, sem cumprir a função evolutiva que a vida confia a quem nelas se encontra. Esta é a verdade universal, para todos os tempos e lugares, verdade que muitos também hoje não entendem, mas que, por inexorável lei biológica, todos têm de aprender à sua custa, pela sua dura experiência. A vida é sempre honesta e utilitária. O resultado útil que ela sim atingiu foi a conquista de uma maior defesa sua, pelo fato de que, com o sistema representativo, se tornou maior a extensão dos interesses protegidos, isto é, não só os de uma classe dominante, mas os de toda a nação. De um nível de ética, para o qual o mundo não se havia demonstrado maduro, o poder de seu é o nível mais baixo, prático, sem ideais, o do interesse. É assim que os homens de governo acabaram não sendo mais os representantes de um poder por direito divino, mas somente empregados da massa dos cidadãos, que na organização do Estado pode exigir que eles prestem conta do seu trabalho e cumpram o seu dever. Mas isto só era possível agora, quando a massa não é mais um rebanho inconsciente, mas um povo que atingiu a consciência coletiva de nação, que amanhã o mundo conquistará como consciência coletiva de humanidade. Nivelou-se, assim, tudo no plano da realidade biológica, num terreno evolutivo baixo, mas positivo. A lei desse plano é a luta pela vida para a seleção do mais forte, que, só pelo fato de ser o vencedor do mais fraco, tem o direito de mandar. Os chefes não são seres superiores, biologicamente mais evoluídos, que por isso possuem o direito de dirigir os outros atrasados, e isto para o bem deles. A posição de comando não depende do alto, mas é só uma delegação de poderes a alguns escolhidos, da parte de quem é julgado o verdadeiro dono, que é a massa dos cidadãos da nação. Ficam então todos no mesmo nível, funcionando com a mesma forma mental e a ética a ela relativa, obedecendo todos a mesma lei da luta, que faz cada um rival do outro, assim divididos em governantes e governados, os primeiros com o direito do comando e os segundos com o dever de obediência, na posição de patrão e criado, em luta entre si, porque esta é a lei do seu plano, já que o nível superior, em que vigora o princípio da colaboração, ainda não foi atingido. Nessa luta, cada um dos dois termos usa os poderes que possui. O povo manda durante as eleições, e, então, os candidatos o cortejam para que ele lhes entregue o poder. Mas depois de ter atingido seu objetivo, é o povo que tem de obedecer aos que elegeu. Então,
Se os governantes procuram evadir-se do cumprimento das suas promessas, os cidadãos procuram evadir-se da obediência. De fato, todos são cidadãos do mesmo plano evolutivo, sujeitos às mesmas leis e praticando a mesma ética de luta, a do vencedor e a do vencido. Em tal regime, quem atingiu o poder tem, antes de mais nada, que lutar para o defender. O bem é antes de mais nada o dele, virtude é o respeito à sua autoridade, culpa é a desobediência a ela. O bem do povo é coisa longínqua, menos tangível e urgente, adiável enquanto ele se mantiver quieto e não entrar em luta, exigindo que aquele seu bem se realize. Também os povos não têm direito a nada e a vida não lhes confere nenhuma vantagem, enquanto eles não a tiverem merecido pela sua inteligência e com seu esforço. A natureza deixa que sejam explorados os povos atrasados, porque são eles os que mais precisam, pelo sofrimento, de aprender a sua lição, necessária para evoluir. Que esforço tremendo o povo francês teve de fazer com as guerras napoleônicas para se libertar da escravidão de uma monarquia e aristocracia podres, pronta a continuar explorando-o para sempre. A vida exigiu tal esforço, porque sem ter lutado e merecido não se pode ter direito a melhoramento algum. Não há progresso para os preguiçosos, não há elevador, mas só as nossas pernas para subir o monte de evolução. Se o povo francês não tivesse enfrentado a sua luta e vencido a sua batalha, teria ficado até hoje na sua posição anterior. Outra consequência de encontrar-se a grande maioria no mesmo plano evolutivo, praticando com a mesma forma mental a mesma ética, é que a autoridade, para obter obediência, tem de se apoiar no princípio que a maioria melhor entende, o da força ou da ameaça do dano individual representado pela cadeia ou pelo inferno. Por que deva ser assim? Somente se explica com estas observações que aqui vamos desenvolvendo. De outra maneira não poderia ser, quando a forma mental dominante que impulsiona as ações da maioria é do próprio interesse egoísta individual, e da luta para o satisfazer. Os próprios dirigentes estão constrangidos a usar tais métodos, porque a massa não entenderia outros, e aproveitaria para fazer o mal. No passado, o problema do governo para os chefes civis, como para os religiosos, foi não somente o de educar, mas também o de amansar e domesticar a fera humana. Nos níveis mais baixos, o educador precisa ser antes de tudo um domador, se não quer ser devorado pelos seus alunos. O nível do ensino depende do nível destes, ao qual o mestre tem de se proporcionar. Verifica-se, assim, o que acontece numa classe de estudantes pelo que concerne a disciplina. O mestre está sozinho, mas nas mãos tem o poder de punir. Os alunos não têm poder algum, só o dever da obediência, mas possuem a força do número. Estes dois poderes, o da autoridade, conquistada e sustentada pela lei na organização social, e o da multidão, que representa o poder dos pobres, que procuram impor-se pelo peso da sua massa, estão diante um do outro, sempre em luta, e dos dois é o mais forte quem vence e domina. Se o mestre é bom e fraco, e os alunos rebeldes, a classe se transforma no inferno e o mestre num pobre vencido. Quando o chefe é fraco, como Luís XVI na França, ou como o czar Nicolau na Rússia, então estouram as revoluções. Se neste nível biológico a força é o único argumento que todos entendem, a culpa é de todos porque eles pertencem a um plano de vida onde, pela forma mental e ética dominante nos fatos, o método inteligente de agir espontaneamente, por compreensão e convicção, representa ainda um inconcebível. As duas partes, porque possuem a mesma forma mental, se conhecem e se compreendem. Tudo na luta é previsto e calculado. Os dois impulsos opostos, cada um para defender o seu interesse e atingir a sua vantagem, param no ponto em que se estabelece o equilíbrio entre os seus poderes contrários, que representam o seu valor. E quando a força não basta ou faz falta, segue-se então o caminho da astúcia, que representa a força mais sutil, a da inteligência, com todo o seu cortejo de enganos e escapatórias, como já vimos.
tal é a forma mental e o método de vida do evoluído. O seu sistema social, consequência do seu tipo de ética, é pesado porque se baseia no egoísmo, na desconfiança, na luta. Por isso ele requer infinitos controles, pelo fato de que cada célula do organismo tem de ser constrangida à força a cumprir o seu dever. Por isso a grande máquina da ordem social, seja civil ou religiosa, não pode funcionar senão por disciplina imposta à força ao indivíduo naturalmente rebelde a qualquer obediência. E os povos têm de carregar esse peso, à força, mas merecido, porque outro meio não há em nosso mundo, para manter um início de ordem, necessário, para se encaminhar para um nível mais adiantado de vida. Eis porque a sociedade tem de suportar o peso de leis coercitivas, armadas de sanções penais, e tropeçar a cada passo com regulamentos, administradores, fiscais, verificações, burocracia, tribunais, polícia, cadeias etc., e outras tantas delícias da moderna organização social. Tudo isto representa um trabalho contínuo, despesas, desperdício de energia, perda de tempo, atritos e complicações, até a necessidade de manter um exército para defender a ordem interior e a segurança contra os inimigos exteriores. Tanto tormento desaparece naturalmente no nível do evoluído que, conhecendo a sua posição no organismo coletivo e o correlativo dever, o cumpre livremente, colocando-se sem atritos no lugar que lhe pertence, porque ele sabe que nisso está o seu interesse, mas um interesse inteligente e consciente, diferente do egoísta e destruidor, praticado pelo evoluído. Trata-se de dois tipos de ética opostos, com todas as suas consequências. O tipo de ética do evoluído é exterior, formal, de superfície, apegado às aparências que deixam possibilidade de enganos, sistema que, para se realizar, necessita de um constrangimento que chega de fora e do apoio da força material ou psicológica, precisa do medo do dano ou da cobiça da vantagem, porque só por estes impulsos o egoísmo do indivíduo, mergulhado na sua ignorância, sabe funcionar. O tipo de ética do evoluído interior, substancial, profundo, ligado a verdades que não deixam possibilidade de enganos, sistema que se realiza espontaneamente só pelo apoio do convencimento, porque a consciência despertou, tirou o indivíduo da sua ignorância, de modo que agora, livremente, ele pode dirigir-se com o seu conhecimento. O trabalho atual de evolução em nosso mundo é de passar do primeiro tipo de ética para o segundo. O eu vai assim despertando cada vez mais, aproximando-se das raízes espirituais do ser, funcionando sempre mais com as qualidades do esse, e sempre menos com as do as. Trata-se de um lógico desenvolvimento da evolução, de uma necessária conquista biológica, que leva consigo um novo tipo de ética e estilo de vida, conforme o telefinalismo de todo o fenômeno que vai do as para esse. Trata-se de um passo para frente no caminho que vai do primeiro para o segundo desses dois extremos. A ética do evoluído é mais livre, todavia mais rigorosa que a do evoluído. As exigências da substância é mais difícil de se subtrair do que as exigências da forma. O evoluído, pela sua própria lógica, tem de exigir virtude antes de tudo de si, porque a sua finalidade é subir. O involuído, pela sua forma mental diferente, é levado a exigir virtude, antes de tudo, dos outros, porque a sua ética é de luta, para os sobrepujar. O primeiro procura a honestidade antes de tudo em si mesmo, para benefício dos outros. O segundo procura a honestidade antes de tudo nos outros, para melhor explorá-los em seu proveito. O evoluído pede que os outros pratiquem a honestidade que ele primeiro pratica para seu próprio bem. Ao passo que o evoluído pede que os outros pratiquem a honestidade, que ele não pratica, em seu proveito. Quem vive num plano biológico mais adiantado não pode deixar de ficar aterrorizado pelas culpas que possui, na sua ignorância. Quem pertence a um plano biológico mais atrasado,
conservando perfeita convicção de inocência. A delinquência das feras assassinas é honesta em relação à moral delas. Com a evolução, subindo de um nível e respectiva ética a um nível e respectiva ética superiores, muita coisa julgada moral se torna imoral. Para a forma mental do evoluído a nossa sociedade atual, no terreno